Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, Jesus, de estar na tua presença, de poder, Senhor Jesus, atingir, Senhor Deus, mais uma vez o alvo, a colocar o nosso coração, a nossa mente no Senhor, Pai, para que as nossas vidas venham a ser, Jesus, transformada, restaurada através do teu Espírito Santo. Jesus, continue conosco, falando nos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, que o Senhor cesse todas as vozes, mas que somente a gente possa ouvir o teu Espírito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite, meus amigos. Vocês estão felizes? Amém, estou muito feliz. Estou muito feliz porque Jesus, Ele é tão bom e Ele vem preparando para nós todos os dias algo especial, uma porção que Ele quer derramar sobre nossas vidas. E é o que o Claudião falou aqui, não é Cláudia, é Claudião, tá, gente? A gente fala aqui muitas vezes, né, que a palavra de Deus primeiramente vem para nós, e não é um jargão, gente. A gente fala aqui o que Jesus tem ministrado no nosso coração, aquilo que Ele vem fazendo em nós, primeiramente. Aquilo que Ele pede para nós. Porque a gente não consegue levar alguém aonde a gente ainda não foi. A gente não consegue entregar algo que nós não temos. Então, primeiramente, Jesus, Ele vem afiando as nossas vidas. Ele vem alinhando a nossa vida para que a gente tenha algo a dar, para que a gente tenha algo para repartir. E Jesus tem falado muito comigo sobre caráter, sobre conduta, sobre a gente ser realmente quem a gente é, na luz de Cristo. Mas antes de falar disso, que é algo assim mais lúdico, alguém aqui já passou por uma entrevista de emprego? Amém? Todo mundo já foi chamado, glória a Deus. Quando a gente vai numa entrevista de emprego, como que funciona? Um empregador vem, nos chama, a gente senta, ele olha nos nossos olhos e começa a perguntar, né, sobre o nosso currículo, sobre a nossa parte técnica, o que a gente pode ter para ver se a gente vai conseguir entrar nessa empresa, se a gente tem uma qualificação para ela. E aí chega um determinado tempo dessa entrevista que ele pergunta, e eu quero fazer uma pergunta sobre a sua vida. Como é você? Quais são as suas qualidades? Porque ele precisa conhecer um pouco da gente para ver se a gente tem um perfil, às vezes, para estar naquela empresa. E nessa hora, gente, é a hora que a gente começa a expor nossas qualidades. Porque a gente quer manter, a gente quer passar uma boa aparência. A gente quer passar uma boa postura. E aí a gente começa a falar, não, eu sou uma pessoa pontual no trabalho. Eu sou uma pessoa que trabalha bem em equipe, recebo muito bem as ordens. Sou uma pessoa que sou proativa. Nós começamos a falar várias coisas. E às vezes a gente nem é nada, né? Mas vamos falar, porque a gente precisa passar uma coisa boa. Afinal de contas, a gente precisa, né? A gente quer ter uma reputação boa, a gente quer ter uma boa postura. E por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque nós estamos passando numa crise moral. O mundo está passando por uma crise moral. Hoje as inversões de valores, a inversão de cultura, ela vem tirado aquilo que Jesus tem plantado em nossas vidas. Hoje você fazer o que é certo, nem sempre você se dá bem. Fazer aquilo que é correto nem sempre vai agradar as pessoas. Então hoje nós estamos vivendo num tempo que a moral ela está sendo deixada de lado, porque o que importa é a nossa reputação. Importa é o que os outros vão olhar e dizer da minha vida. E isso é um perigo, gente. Isso é um perigo que está entrando na casa de Deus. Porque se nós realmente não mostrarmos quem nós somos,
não tem como Jesus nos transformar e curar a nossa vida. Nós ficamos numa busca de ter aceitação de pessoas, de ter o olhar das pessoas, mas nós não estamos preocupando em saber o que Jesus está achando ao nosso respeito. Nós viemos aqui, a gente tem, a nossa fala, você está feliz? Nós, amém, estamos felizes. Mas se eu te perguntar, Jesus está feliz com você? Jesus está feliz com aquilo que você tem feito quando ninguém está vendo? Nós temos que tirar as nossas preocupações de querer agradar os olhos humanos, as pessoas, mas nós temos que colocar o nosso coração em Jesus e saber que Deus está o tempo todo com os olhos em nós. E para a gente falar um pouquinho disso, eu queria falar um pouco de Moisés, a história de Moisés. Porque Moisés, ele era um hebreu. Ele era um hebreu e teve uma época lá no Egito que o governante quis que exterminasse todo menino, homem. E Moisés era um desses que nasceu nessa época. Então a mãe de Moisés, olha como é a trajetória de Moisés, gente. Moisés, a mãe dele com 3 meses colocou ele no rio, porque eles estavam querendo matar todos os filhos homens. E colocou no rio e deixou só que a irmã de Potifar viu aquele bebezinho, pegou ele e levou ele para o palácio. E mesmo sabendo que ele era um hebreu, eles cuidaram dele como se fosse um egípcio. Ele teve todo o cuidado de um palacete. Ele teve todo o privilégio de alguém que tem uma boa condição. Mas na verdade ele era um hebreu. Antes de eu contar essa história, vamos ler ela um pouquinho? Abra sua Bíblia em Êxodo 2:11. Todos acharam? Êxodo 2:11 ao 14. Fala assim: Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados durante sua visita. Viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Para aqui um pouquinho, gente. Moisés, a gente está falando sobre conduta, sobre o nosso caráter. Porque, gente, vamos partir de um passo aqui. Todos nós temos um caráter, amém? Todos nós temos caráter. Às vezes, um bom caráter e às vezes um mau caráter. Mas todos nós temos um caráter. A gente tem aquela coisa de falar, ai, fulano fez tal coisa. Ele não tem caráter. A gente tem. É um mau caráter, mas tem. Então, todos nós temos um caráter, amém? E na história aqui de Moisés que nós vemos que Moisés, ele foi visitar os seus irmãos hebreus e viu que lá eles eram muito maltratados. Eles eram escravizados, o serviço era pesado e aquilo foi entrando no coração dele. Porque muitas coisas entram através dos nossos olhos. E ele viu aquilo, já entrou no coração dele, ele já foi ficando muito irado. E de repente ele pegou e viu esse egípcio batendo num hebreu, espancando um hebreu. Só que ele ficou tão furioso, tão injustiçado, que ele olhou para os lados, viu se não tinha ninguém ali, foi lá e matou o egípcio. Vamos continuar lendo. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés, o que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou príncipe e juiz? Vai me matar como fez com o egípcio?
Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. Moisés, como nós, muitas vezes querendo passar uma boa impressão, não fez nada. Mas quando ele teve uma oportunidade de fazer algo, ele olhou para os lados para ver se não tinha ninguém vendo e falou: vou matar esse egípcio. Porque para ele não importava o caráter nesse momento. Para ele importava a justiça ser feita através das mãos dele. Gente, isso que aconteceu com Moisés não está longe do que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós estamos longe do Senhor, longe do Espírito Santo, estamos tentando resolver as coisas da nossa forma. E isso tem tirado de nós o caráter de Cristo. Porque toda vez que nós usamos a nossa força, a nossa justiça para que algo aconteça, nós estamos falando assim: Espírito Santo, pode ficar aí que eu resolvo isso aqui. Só que a partir disso, o caráter humano, o mau caratismo, ele vem entrando nas nossas vidas. Através de uma má conduta aqui, outra má conduta ali. A palavra de Deus fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Só tem uma coisa que pode nos separar do amor de Deus. Nós mesmos, com a nossa atitude. Porque nós vamos tomando um caminho de um mau procedimento, de uma má conduta, que nós vamos nos afastando de Deus. Porque isso vai gerando uma conexão cada vez mais fraca com Jesus. Porque entra aí não somente no nosso afastamento com Jesus, o julgamento, a vergonha. E aí a gente vai se afastando de Jesus, se afastando, até que a gente tenha uma queda. Mas hoje, gente, eu vejo que nós precisamos voltar o nosso coração para Jesus. Verdadeiramente, voltar o nosso coração. Para que realmente o caráter dele possa ser imposto sobre as nossas vidas. Para que a gente seja moldado com o caráter de Cristo. Porque o que as pessoas dizem ou acham a nosso respeito, isso não tem que ter importância. O que tem que ter importância é o que Jesus acha a nosso respeito. O que Ele pensa de nós. Nós podemos esconder coisas até um certo ponto. Você viu, né, que o Moisés achou que ninguém tinha visto, mas a casa dele caiu aqui. O próprio egípcio viu e falou: quem é você? Que quer falar alguma coisa? Você acabou de matar o cara ali. Porque é isso que o diabo faz, gente. Ele nos incentiva a pecar e quando nós pecamos ele fala: tá vendo? Você não é filho de Deus? O papel dele é esse. É nos julgar. Mas sobre o nosso desvio de conduta, isso vai acontecer no nosso dia a dia, sendo de pequenas coisas. Quem somos nós quando ninguém está vendo? O caráter, ele fala de características, de moral, costumes, princípios. E a falta dele faz com que a gente decline e caia. Eu estava falando aqui que eu me perdi, vou voltar aqui. A gente consegue, eu estava falando que a gente consegue esconder certas coisas, né? Mas até certo ponto. Tem uma historinha que fala que um paulista vai para o Rio de Janeiro. E aí, para não ficar feio, ele fala assim: não, eu vou fingir que eu sou carioca. E aí ele fala: por quê? Portão. Mas chega uma hora que ele esquece, porque ele não é aquilo. Ele só está tentando fingir ser um carioca. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim: portão, porta. Porque a mentira, ela não consegue ser sustentada por muito tempo. O fingimento, ele não consegue ser sustentado por muito tempo. Chega uma hora que nós denunciamos aquilo que nós somos. Nós denunciamos aquilo que está dentro de nós. É como eu falei numa entrevista, às vezes a gente fala algo bom que a gente é,
Às vezes a gente não é, mas a gente até queria ser. Mas a verdade é que se nós não estamos com Jesus, tendo um caráter nele, uma hora nós vamos ser, Jesus vai colocar a luz, para que a gente seja curado e transformado. Em Hebreus 4:13, se você puder abrir. Ó, gente, olha, minha Bíblia está cheia de post-it. Hoje nós vamos ler bem a Bíblia, tá? Hebreus 14:13. Olha o que fala. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E a Ele que prestamos conta. Gente, está na hora da gente amadurecer em Jesus. Porque o tempo todo Ele está vendo as nossas atitudes. Jesus está vendo quem a gente é quando a gente sai da porta daquela igreja. Porque quando a gente está aqui, a gente é uma bênção. Eu pareço uma bênção, não pareço? Mas tem hora que eu quero matar o japa. Então, na verdade, a gente só descobrimos qual é o nosso caráter quando nós reconhecemos quem a gente é quando ninguém está vendo. Quem é você quando você está na internet? Quem é você quando você está com a sua esposa e seus filhos? Quem é você no seu trabalho? São esses lugares, gente, que vão definir o quanto o nosso coração está em Jesus. Nós precisamos viver uma verdade plena em Jesus. Não somente no falar, não somente a gente falar com palavras, mas com a nossa atitude, expressando quem nós somos em Jesus. E nada, gente, nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. E Ele não faz isso para te envergonhar ou para me envergonhar muitas vezes. Porque às vezes a gente pensa, então Jesus vai pôr a luz, vai para eu passar vergonha. Não. Porque Ele disciplina quem Ele ama. Então Ele vai colocar a luz porque Ele quer te curar. Ele quer transformar as nossas vidas, mas não tem como uma transformação se eu não abrir a porta e falar para Ele, Jesus, pode entrar. E gente, não tem nada de errado a gente ter feito coisas a partir daqui, mas a partir de um passo que a gente dá, de um renovo, nós precisamos mudar. Precisamos de mudança. A palavra de Deus fala que por onde Jesus passou, houve transformação. Se nós falamos que nós vivemos o Evangelho de Cristo, a nossa vida precisa ser transformada. Ela precisa ver uma transformação genuína de dentro para fora. Agora, contrapartida, eu queria falar sobre alguém que teve um caráter que eu acho que a gente podia se espelhar nele, que é José. Quem sabe a história de José? José do Egito. José foi um dos filhos que era rejeitado pelos seus irmãos, que foi rejeitado pelos seus irmãos, que foi vendido. Era aquele patinho feio, né, da família, que todo mundo quer. Esse não presta para nada. E ele era filho de Joquebede. E José, se a gente for olhar na trajetória dele, na trajetória dele, a gente pode ver que ele tinha tudo para ter um desvio de conduta. Porque às vezes a gente acha que por conta da gente passar por situações na nossa vida, dificuldade, a gente tem um passaporte para errar. Tipo, não, também olha o que aconteceu comigo. Eu sou assim porque meu pai era assim. Eu sou assim porque a minha família fez com que eu ficasse assim. A gente sempre joga a culpa para alguém. E se a gente for ver a história de José, ele tinha tudo para ter um caráter ruim, porque ele foi rejeitado pelos irmãos.
porque ele foi vendido. Imagina a revolta que ele não podia ter no coração dele. Mas José, ele sabia quem ele era em Jesus e ele tinha uma aliança com Deus. Ele sabia quem era Deus na vida dele. Vamos ler? Abra em Gênesis 39, 1 ao 14. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. E José não se preocupava com nada, exceto com o que ia comer. José era um rapaz muito bonito e de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. José respondeu: meu senhor me confiou todos os seus bens, sua casa, e não preciso se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Para aqui um pouquinho, gente. Olha para você ver a situação que ele se encontrava. Um dia ele chegou lá no palácio. Estava lá só a Potifera. Porque não fala, gente, o nome da esposa de Potifar, tá? Então vamos chamá-la de Potifera. Ele chegou lá para fazer um dos seus trabalhos, chegou dentro da casa, quem que ele encontra? A Potifera, que já estava rodeando ele porque queria se deitar com ele. José, ele tinha uma consciência plena de tudo aquilo que Jesus tinha dado para ele. Porque olha a gratidão que ele começa a falar. Aqui no palácio não tem ninguém com mais autoridade que eu, porque Potifar me fez alguém com autoridade. Aqui eu tenho tudo. Ele não me negou nada que está aqui, somente a senhora. Como que eu vou fazer isso e desagradar a Deus? A preocupação dele naquele momento não era se Potifar ia acreditar nele ou não. Ele podia ter pensado: nossa, seu marido vai me matar. Você está doida? Mas o coração dele estava tão reto, tão confiante no Senhor. Ele tinha uma fidelidade, uma integridade tão grande com Deus, que na hora que o pecado veio perto dele, na hora ele pensou em Deus e ele falou: eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra o meu Deus. Gente, isso é muito poderoso. Porque às vezes nós estamos preocupados em não pecar, em não fazer as coisas erradas, porque as pessoas estão vendo. Mas na verdade a gente precisava estar preocupado, priorizando o que Jesus está pensando de nós, pensando a nossa conduta. José, ele tinha um coração em Cristo, em Deus. Ele tinha um coração firmado numa palavra, numa promessa de Deus. Vamos continuar lendo. Capítulo 10. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, ela disse: meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. E quando ele ouviu me gritar, saiu correndo e escapou, mas largou o seu manto comigo. Ela guardou o manto,
até o marido voltar para casa. Então contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o seu manto. Gente, olha a diferença dele, de Moisés, na situação. Uma situação difícil, que a gente vai viver situações difíceis, né, gente? Moisés, numa situação difícil, deixou a ira, deixou a justiça entrar no coração dele. E ele fez uma conduta que desagrada ao Senhor e afasta ele de Deus. Mas ao contrário, José largou tudo e fugiu. Porque ele não estava pensando, não estava se preocupando no que Potifar ia achar dele. Mas ele estava se preocupando com o que Deus ia achar da atitude dele. E essa Potifera, ela é terrível, gente. Você viu o que ela falou aqui? Ela já foi lançando o BO dela por José. Você viu, Claudião? Não, você trouxe esse... Quem que trouxe o hebreu para casa? Porque é assim, a gente sempre tenta culpar alguém pelas coisas. Mas eu não vou falar da Potifera, não. Ela deixa para outro momento. Mas o nosso coração, gente, ele precisa estar no Senhor. Em Gálatas 22, 5:22, não precisa nem abrir. Diz assim: mas o Espírito produz esses frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e mansidão. Como que nós podemos ter um caráter de Cristo? Se nós tivermos um relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como nós termos um caráter se nós não tivermos uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados geração eleita de Cristo. Nós somos povo escolhido, nós somos filhos. E os filhos, eles se parecem com o pai. Eu tenho 2 filhos, 3 na verdade. Mas 2 filhos se parecem muito com o Japa. A gente fala, tem coisa que é do Japa. A teimosia é da mãe. Mentira. Por quê? Porque o filho, ele tem as características do pai. Nós temos um DNA que está em nós. Na palavra de Deus, com Deus é a mesma coisa. Deus é o nosso pai. E nós temos o DNA dele. Então, certamente, nós teremos as características dele. Mas, para isso, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Porque a santidade, ela nos traz um caminho para o caráter de Cristo. A santidade, ela nos leva a caminhar, a trilhar num caráter reto com Cristo. Mas o que nos faz desviar hoje? Falta de integridade, desprezo pelo temor de Deus, desonestidade e retidão. Tem coisas, gente, que Deus não vai fazer por nós. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele nos ajuda a alcançar as coisas. Mas ele nos ajuda. Nós precisamos dar o passo. A nossa oração não tem que simplesmente ser de palavra, mas ela tem que vir com uma ação. Se nós temos algumas condutas que nos afastam de Deus, que nos tiram o caráter de Cristo, nós precisamos deixá-la de lado. Nós precisamos deixar os maus hábitos para que o Espírito Santo possa ser revelado em nós. Se tem algo de valor aqui, e eu quero roubar isso aqui. Deus
Ele não vai fazer com que eu não roube. Porque as minhas mãos, é o que o Claudião falou, as minhas mãos vão vir aqui e pegar isso aqui. Mas o que vai deixar de eu fazer esse ato é se eu estiver com o meu coração em Cristo Jesus. Se eu estiver me alimentando da palavra do Senhor, se eu estiver me alimentando em oração, jejum, súplica ao Senhor. Se eu estiver me enchendo da palavra de Deus, porque é isso que vai nos manter o nosso espírito forte, em pé. Se nós ficarmos olhando somente para o que o mundo está oferecendo, gente, nós não vamos ter nada com Jesus. Porque se você entrar hoje na internet, se você entrar numa rede social, é uma vida tão de mentira. Todo mundo está feliz, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem um bom relacionamento, todo mundo viaja. E quando você vai ver verdadeiramente, essa pessoa às vezes está até depressiva, deitada dentro de casa. Porque nós temos uma necessidade de mostrar que estamos bem, que nós somos uma bênção, que nós somos incríveis. Mostrar o nosso potencial. Jesus não está interessado em nada disso, meu querido. Sabe como Jesus nos mede? Ele nos mede no amor, na justiça e na misericórdia. Jesus nos mede com amor, justiça e misericórdia. Quem você está querendo impressionar? Quem nós queremos impressionar? Uma humanidade caída? Ou queremos nos apresentar para o Senhor como pessoas, obreiros aprovados, vencendo todos os dias as nossas lutas, vencendo todo dia, sabe, a vontade de errar, a vontade de pecar. Porque não é porque somos cristãos, gente, que as coisas vão ser fáceis para nós. Nós precisamos renunciar todos os dias. Nós precisamos negar o pecado todos os dias. Mas se nós não tivermos uma dependência, uma intimidade com o Espírito Santo, isso não vai acontecer. Em Romanos 8:12, vamos ler ali? Olha o que diz aqui em Romanos 8:12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com a exigência dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O tempo todo o Espírito Santo está nos ajudando, Ele está falando com a gente. Não vá por esse caminho. Não faça isso. Mas sabe o que nos leva à ruína? É tudo aquilo que a gente olha e enche o nosso coração. Nós estamos buscando cada vez mais. Eu acho que eu ouvi essa frase esses dias. A gente está tão sem fundo que tudo que cai aqui, ele some. A gente tenta preencher a nossa vida com tantas coisas para ver se a gente tem um afago na alma. Mas a verdade é que se nós não nos enchermos com o Espírito Santo, não há nada nessa terra que vá te satisfazer. E é real, gente, porque quando a gente tem um encontro genuíno com o Espírito Santo, quando a gente consegue encontrar o Espírito Santo, todas as outras coisas perdem o valor. Às vezes temos um coração mais materialista. Mas quando a gente encontra com Jesus, a gente olha assim, aquilo lá não tem valor mais. Porque é só Ele que satisfaz. É só Ele que satisfaz.
E a gente tem um privilégio tão grande, gente, porque Jesus olha para nós e Ele não nos olha pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, pela nossa podridão de vida muitas vezes. Mas Ele olha para nós como um pai olha para um filho. E quando um pai olha para o filho, o que ele quer? Ele quer amar e cuidar desse filho. Ele quer limpar, ele quer prover, ele quer cuidar. E é isso que o Espírito Santo quer de nós. Ele quer exercer em nós uma paternidade, mas muitas vezes a nossa conduta está se afastando dele. Está afastando do amor dele. A palavra de Deus fala que nós somos como o barro, né? Que ele é o oleiro. E o oleiro, ele quer o quê? Ele quer transformar as nossas vidas. Tem alguns fundamentos que eu marquei aqui do caráter de Cristo que nós precisamos ter. Que é o amor, a fidelidade, a humildade, a paciência, a mansidão, o perdão e a justiça. Como a gente pode ter um início para que Deus mude a nossa história? Primeiro, entendendo que Ele é o nosso Pai. Entendendo que primeiro eu tenho que ter um relacionamento com Ele para que Ele possa derramar em mim todo aquilo que Ele deseja. Vamos abrir em 1 João 2, 29. Vocês estão felizes ainda? Amém, gente. Aqui, 1 João fala: porque sabemos que Ele é justo, também sabemos que tudo o que pratica, sabemos que Ele é justo, também sabemos que todo o que praticar a justiça é nascido de Deus. Aqui, em João, nos ensina que a santidade e a justiça, ela é a base do caráter de Deus. Então, para que a gente possa começar um novo tempo com Deus, uma nova história, para que a gente possa iniciar: Jesus, até aqui eu fiz tudo errado, Jesus, até aqui eu pintei e bordei. Mas eu preciso de mudança. Eu quero mudança. Eu quero viver um verdadeiro evangelho. Eu quero viver as boas novas, a transformação de mente, a renovação de mente. Porque, gente, do que vale nós virmos todo domingo para cá, do que vale nós irmos no GC, se a nossa vida não for transformada de verdade? Nós precisamos ser de verdade. Bem ou mal, com tudo aquilo que tem dentro de nós, mas de verdade. Porque se você é uma bênção, glória a Deus. Mas se você ainda não é uma bênção, não tem problema. Jesus é o carpinteiro. O pau que nasce torto não vai morrer torto, amém? Ele é o carpinteiro, gente. Mas nós precisamos ser de verdade, expor a nossa nudez, expor realmente quem nós somos, aquilo que há dentro de nós, para que a gente possa ser curado e transformado. Antigamente nós tínhamos uma visão de que a gente não podia falar da nossa humanidade. Eu não podia falar os meus erros porque eu não posso me expor, eu não posso contar quem eu sou. Mas o Evangelho de Cristo, ele fala o quê? Coloque a luz, porque não importa como você está. Jesus, ele transforma as nossas vidas, mas nós precisamos ser verdadeiros. Eu preciso mostrar a minha humanidade, mesmo que doa. Mas a partir daí eu estou dando uma legalidade para o Espírito Santo vir e mudar a minha vida. Agora, se eu me escondo
numa máscara de cristão, numa máscara de cristão, como que as pessoas, Jesus pode usar as pessoas para ser uma transformação na nossa vida, ser um canal de transformação? Porque, gente, a nossa transformação muitas vezes vai vir por pessoas, amém? Jesus vai usar a vida de outras pessoas para nos curar, para nos levar até um lugar que às vezes ela já foi curada, transformada, e ela tem autoridade para isso. Mas se nós realmente não tivermos amor, fidelidade, humildade, paciência, mansidão, perdão e justiça, nós não vamos conseguir percorrer até esse caminho do caráter de Cristo. Principalmente, gente, a humildade, porque para a gente mostrar o nosso eu, muitas vezes, a gente quebra o nosso orgulho. Porque às vezes mostrar quem eu sou não vai ser legal. Mas isso fala muito de nós. Até onde nós estamos dispostos a abrir tudo para que Jesus venha restaurando o nosso espírito, o nosso caráter, a nossa vida. Eu falei para a gente abrir 1 João. Eu já li, gente? Ah, glória a Deus. Mas, gente, realmente nós devemos levar muito a sério o que nós carregamos. Nós somos tão privilegiados de ter um Deus que pagou por nossas vidas com um preço muito alto. Porque Ele podia, gente, não nos querer, nós somos terríveis, gente. Nós não prestamos só muita coisa, não. Mas mesmo assim, Ele viu algo em nós. Ele nos estendeu a mão e Ele falou: eu vejo o que eu posso fazer com você lá na frente. Isso não tem preço. Em 1 Pedro a gente pode ver um pouquinho disso. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Vocês estão felizes? Gente, a palavra de Deus, ela nunca vem como um julgamento, um apontar de dedo: você é um mau caráter. Você é um pecador. Mas a palavra de Deus, ela vem como um confronto, sabe, que nos leva a estar mais perto dele. É um confronto com amor, é uma palavra de exortação que ele quer que a gente cresça em estatura e em espírito nele. 1 Pedro 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Deposite toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como Ele é santo, e que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como visitantes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los de um estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simplesmente ouro ou prata, que perderam seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, neste último tempo, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus,
depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele o ressuscitou, Cristo dos mortos, e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o seu coração. Gente, que poderoso. Deus é poderoso. Nós estamos aqui hoje, tendo uma exortação, tendo uma palavra diretamente de Deus, para que a gente cresça, para que a gente seja esticado em estatura, espiritualmente falando. E Ele nem precisava ter feito isso, mas Ele nos ama tanto. Você tem convicção que você é um filho de Deus? Gente, isso é tão poderoso. Não sei se vocês têm essa dimensão. Tem uma canção, eu acho que é do Alessandro Vilas Boas, que eu sempre ouço, que ela fala assim: aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Toda máscara se vai e o seu amor me satisfaz e eu me sinto tão bem. Eu acho que o primeiro passo para a gente chegar a alcançar esse lugar, essa integridade no Senhor, é realmente expor quem a gente é para Ele. Sem máscara, sem, sabe, numa nudez, porque na verdade, mesmo se a gente tentar colocar uma máscara, gente, Ele sabe quem a gente é. Mas não é muito mais fácil a gente já, ficar soltinho, vai Jesus, vem, me arrebenta, vai, estica. Eu quero mudança, não aguento mais. Tem uma frase do Billy Graham que fala assim: o mundo aceita bem todas as religiões, só não aceita o evangelho porque existe mudança de vida. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo. Então, nessa noite, eu sei que o Espírito Santo quer transformar o nosso caráter, moldar o nosso caráter nele. E apesar do mundo estar em crise moral, nós, a Igreja de Jesus, estamos lutando para que os princípios e valores do Senhor permaneçam. E eles precisam permanecer. E isso vai depender da nossa responsabilidade, daquilo que nós carregamos, daquilo que somos nele. Nós somos embaixadores de Cristo. Ele nos deu, gente, olha a moral que Deus nos deu. Gente, tem noção? Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Ele nos dá autoridade para curar enfermos. Ele nos dá autoridade para falar da palavra de Deus. E muitas vezes a gente está aqui com boca aberta, só querendo ser alguém que a gente não é. Gente, se a gente agradar ao Senhor, a nossa reputação vai ser maravilhosa. Se você tem preocupação com a sua reputação, eu tenho uma boa notícia: não fique preocupado. Porque se você andar nas veredas retas do Senhor, a sua reputação vai ser incrível. Você não vai precisar fingir nada para ninguém. Porque você vai ser alguém como o seu pai. Você vai ter as características do seu pai. Você vai ser alguém que é a imagem e semelhança de Deus Pai. Vocês estão felizes ainda? Gente, essa noite é uma noite muito especial. Fique de pé, põe a mão no seu coração. Gente, eu não sei qual foi a sua trajetória até aqui. E
na verdade, eu nem quero saber o que você fez de errado, quais foram as suas condutas, porque isso já foi. Mas a partir daqui, a partir do momento que nós colocarmos a nossa confiança em Deus, a partir daqui que nós falarmos, Jesus, até aqui eu fui com a força do meu braço, até aqui eu fui na minha justiça, até aqui eu fui tentando ser alguém que eu não sou, mas Jesus, a partir daqui eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Jesus, eu quero ter um caráter como o seu, Jesus. Eu quero ter as características do Senhor, eu quero ter mansidão, eu quero ter domínio próprio, eu quero ter o fruto do Espírito, Jesus. E principalmente, Jesus, eu quero ser de verdade. Eu quero ser de verdade, Senhor. Fale para Jesus nessa noite. Renuncie àquilo que você já foi, aquilo que não te agrada, aquilo que você sabe que é ruim, aquilo que um dia foi imposto na sua vida, independente de quem foi, quem te ensinou, quem te levou, mas a partir daqui renuncia a tudo isso, joga tudo isso fora. Joga toda essa bagagem velha fora, porque o Senhor quer fazer nova todas as coisas. O Jesus quer transformar a nossa vida verdadeiramente. Ele quer nos dar um caráter reto como o dele. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós te pedimos, Senhor Deus. Pai, esvazia o nosso eu, esvazia o nosso coração nessa noite, Jesus. Senhor, nós viemos aqui, Senhor Deus, disposto, Senhor Jesus, a renunciar tudo aquilo que nós fomos até aqui. Mas nós queremos, Senhor, que nessa noite haja lugar para que o Senhor venha mudar as coisas dentro de nós. Jesus, nós queremos que o Senhor venha mexer na nossa estrutura nessa noite, Jesus. Senhor, nós queremos lançar tudo para trás, aquilo que nós já fizemos, Senhor. Mas nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos ser uma nova criatura em Ti, Jesus. Nós queremos começar a plantar algo novo no Senhor, Jesus. Então fortaleça, Senhor, o nosso espírito, fortaleça a nossa alma, Jesus, porque sozinho nós não conseguimos, Deus. Mas se o Senhor estiver, Senhor, segurando as nossas mãos, nós vamos conseguir avançar degrauzinho por degrauzinho, Jesus. Desde as coisas simples, Senhor, até as coisas mais complexas que o Senhor vai nos colocar, Jesus. Mas, Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha tocando cada coração nessa noite, Jesus. Venha esquadriando os corações, Senhor Deus. Cavoca, Senhor, aquele lugar, Jesus, que tem coisas, Senhor, que eles nem sabem o que tem, Jesus. Senhor, tem coisas que está guardado, tem pecados que nós guardamos a 7 chaves, mas nós queremos ser de verdade contigo, Jesus. Mostrar a nossa nudez, mostrar quem realmente somos, Jesus, e viver uma verdade no Senhor, uma totalidade no Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo, venha tocando os teus filhos nessa noite. Senhor, venha transformando, Senhor Jesus, o nosso caráter nessa noite. Precisamos, Senhor Jesus, ser moldados por Ti. Precisamos, Senhor Deus, estar, Senhor Jesus, com nossos olhos em Ti, Senhor, para que as nossas condutas, Senhor Jesus, sejam do jeito que o Senhor deseja, meu Deus. Em nome de Jesus, papai, aqueles, Senhor Jesus, que não conseguiram se perdoar, Senhor, por coisas que eles fizeram, Senhor Jesus, o Senhor já os perdoou, Senhor. Que eles lancem, Senhor, essa bagagem, Jesus, que faz com que eles não avancem no reino de Deus, que faz com que eles fiquem, Senhor, parados, Senhor, naquele tempo onde eles pecaram, Senhor. Mas isso já não importa, Senhor, porque o Senhor está colocando vestes novas nessa noite. O Senhor vem colocando um coração novo nessa noite, Jesus. O Senhor vem limpando, Senhor Jesus, os nossos pés. O Senhor vem limpando as nossas vidas, Senhor Deus. Vem colocando sobre nós sandálias novas, Jesus. Uma capa, Senhor, para que a gente possa, Senhor, voltar para o plano original, Jesus, de ser filho, Senhor, de ser aquele, Senhor, que vai levar a Tua palavra, Senhor, aos 4 cantos dessa terra, Jesus. Vem,
Espírito Santo de Deus, vem como em Pentecoste nessa noite, Jesus. Venha, Senhor, nos batizando, venha nos tirando, Senhor Jesus, de todo esse medo, de toda essa impureza que a sociedade quer nos pôr, Senhor Jesus, mas nos coloca, Senhor, diante da cultura dos céus. Estabeleça a cultura dos céus aqui na terra, Senhor. Nós clamamos, Jesus, a verdade sobre nós. Nós clamamos, Senhor, um verdadeiro evangelho sobre nós, Jesus. E nós declaramos, Senhor, que toda a terra estará cheia da sua glória através dos teus filhos. Que toda a terra verá, Senhor Jesus, a manifestação do teu Espírito Santo através de pessoas que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Consigo ser quem eu sou, quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor se satisfaz. Me sinto tão teu, me sinto tão teu aqui com você. É onde eu consigo ser quem eu sou.
Essa é uma noite que o Espírito Santo de Deus está te dando a oportunidade de você se esvaziar para você mesmo, para você deixar de ser aquilo que te faz ter reputação, aquilo que te faz colocar máscaras, aquilo que te faz ser perante uma sociedade. Essa é uma noite que o Espírito Santo de Deus te convida a ser quem você foi chamado para ser, a ser exatamente aquele cujo você foi escolhido por Deus para ser. Eu não sei o que a palavra do Senhor pode ter feito com você esta noite, mas eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração nesse momento. Coloque a mão no seu coração e diga assim para o Senhor que você já não quer mais usar máscaras, você já não quer viver apenas de reputação, que você já não quer mais viver o que a sociedade quer que você seja, mas você quer ser aquilo que o Senhor sonhou que você fosse, aquilo que o Senhor te criou para ser, que é filho dele, que é ser imagem e semelhança do Criador. A palavra de Deus diz que Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança, e Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Vamos lá, poemeiros, vamos lá. Essa é uma noite de transformação para a sua vida. Essa é uma noite de transformação para a sua vida. Vamos lá, poemeiros, vamos lá. Ei, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, Jesus. Eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor. É com você. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Você é onde eu consigo ser quem eu sou. Quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, eu me sinto tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. É diante de ti, Jesus. Eu sou. É diante de ti, Jesus. Toda máscara se vai,
amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu, eu me sinto tão teu. É perante a Ti que nós nos sentimos muito bem, Jesus. É só perante a Ti que o caráter pode ser revelado. Somente perante ao Senhor Jesus. Então faça presença em nosso meio, porque é na Tua presença que nós nos sentimos muito bem, Jesus. Aleluias. Aplauda Jesus aí no seu lugar, poemeiro. Aplauda Jesus aí no seu lugar, poemeiro. Que a graça e a paz do Espírito Santo de Deus possa ser revelada a cada um dos seus filhos. Que a presença do Espírito Santo de Deus se revele a cada dia, a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. E que você, a partir do momento que sair por aquela porta, possa viver o maior e o melhor culto de adoração ao Senhor Jesus. Dê um abraço em pelo menos 30 irmãos que estão aí do seu lado, em nome de Jesus. Deus abençoe, um ótimo restante de domingo. Aleluia! Que eu me sinto